Como vimos, a consagração é um ato praticado por uma pessoa com a finalidade de unir a sua vontade à vontade dos céus. Pela consagração, um filho de Deus se apresenta diante de seu Pai eterno e abre a sua vida para que o Pai se faça presente e haja com soberania, poder e glória. Portanto, se uma igreja deseja a presença manifesta de Deus em seu meio, o caminho para que isso ocorra é a consagração. Mas por que a consagração é necessária? Devemos lembrar que em Gênesis 1 e 2, quando Deus criou o ser humano, Ele soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, colocando nele o seu espírito. Naquele ambiente antes do pecado, a conexão entre o homem e Deus, entre o mundo material e o mundo espiritual, era direta. O homem tinha acesso direto a Deus e se comunicava com Ele sem medo nem vergonha. Tanto isso é verdade que a Bíblia nos mostra Deus conversando diretamente com Adão, dando orientações a ele e colocando Adão para dar nome a todos os seres viventes. Também vemos Deus andando pelo jardim do Éden durante a viração do dia, ao mesmo tempo em que o homem e a mulher ouviam a sua voz naquele local. Mas com o pecado o ser humano caiu. E essa queda significa que agora, sendo impuros, o homem e a mulher morreram espiritualmente e não conseguem mais se relacionar diretamente com Deus ou com o mundo espiritual. Por outro lado, Deus, sendo santo e puro, não pode mais se aproximar do ser humano em toda a sua glória nem se relacionar diretamente com a sua criatura. Caso Deus se aproxime de alguém em plenitude de glória, a pessoa certamente morrerá, será consumida pela santidade de Deus, assim como as coisas que a cercam. Por esse motivo, toda vez que Deus quis descer à terra com sua glória, Ele mesmo ordenou que as pessoas se consagrassem. Um forte exemplo disso está em Êxodo 19. Nessa passagem, vemos que logo após libertar o povo da escravidão do Egito por meio de Moisés e conduzir o povo até o Monte Sinai, Deus revela o seu desejo em descer sobre o monte e se apresentar ao povo com sua glória e seu poder. Para isso acontecer, no entanto, Deus deu a seguinte ordem a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o Monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites em torno do monte e diga ao povo: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar o monte certamente será morto, será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a corneta soar um toque longo eles poderão subir ao monte. Logo após, vemos Moisés passando as seguintes instruções ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. A Bíblia segue, narrando o que aconteceu. Ao amanhecer do terceiro dia houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O Monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Todo esse relato nos ajuda a entender o que é a consagração e por que ela é tão necessária. Como já vimos, não podemos mais nos aproximar diretamente da presença manifesta de Deus, pois a glória dele nos consumiria, já que o pecado habita em nós e nos torna impuros. Porém, como filhos de Deus, queremos e necessitamos da presença dele em nosso meio. Assim, Deus estabeleceu uma forma de proporcionar esse encontro sem sermos consumidos. E essa forma é a consagração. Como lemos no texto bíblico, Deus ordenou um período durante o qual as vestes deveriam ser limpas e o povo deveria ficar pronto para recebê-lo. Nesse período, até as relações sexuais lícitas deveriam ser suspensas, e o povo deveria aguardar a manifestação de Deus. Isso nos mostra que a consagração também é preparação. Se consagrar para um cristão, significa se preparar para encontrar com Deus a fim de ouvi-lo e de contemplar a sua glória. E nesse processo de preparação inevitavelmente precisaremos passar pelo requisito da separação, para que esse encontro com Deus ocorra sem que sejamos consumidos pela glória de Deus. Durante a preparação precisamos nos afastar de tudo que é impuro e que ofende a santidade de Deus. Todos os comportamentos, pensamentos e sentimentos que sejam contrários à pureza, sinceridade, integridade e honestidade. Esse é o significado real da ordem dada a Deus para que o povo lavasse as suas vestes antes do encontro. Mas notem que Deus não exige apenas a nossa separação quanto ao que é impuro. Durante a consagração, devemos nos afastar daquilo que, mesmo não sendo pecaminoso ou impuro, nos distraia ou nos desvie do propósito que temos de encontrar com Deus.
Por essa razão, Moisés instruiu o povo a não manter relações sexuais naquele período de preparação, ainda que o sexo entre marido e mulher fosse lícito e agradável a Deus. Além da preparação e da separação, um terceiro componente da consagração é o da entrega, do sacrifício ou da oferta. A consagração sempre implicará em abrir mão de algo que seja lícito possuir, a fim de entregar a Deus como demonstração de fé no caráter e na natureza imutável do Senhor. Por último, existe um componente da consagração que é visto em muitas passagens bíblicas. Esse elemento é a dedicação. A dedicação é a apresentação formal e expressa a Deus daquilo que é entregue a Ele para seu exclusivo uso. Quando Salomão concluiu a obra do templo do Senhor, a Bíblia relata que ele fez uma oração diante do povo, apresentando formalmente aquela obra a Deus. Após essa dedicação, o segundo livro de Crônicas, no capítulo 7, relata que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. Então, a glória do Senhor encheu o templo de tal forma que os sacerdotes não podiam entrar no templo e o povo de Israel permaneceu no pátio, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre o templo. Após a dedicação, Deus manifestou-se em glória, respondendo à consagração que havia sido feita e santificando o templo. Preparação, separação, entrega e dedicação. Essas 4 características definem o ato de consagração. O cristão que deseja verdadeiramente a presença de Deus em sua vida precisa se consagrar. E assim o cristão precisa se preparar para esse encontro com Deus, se separando das coisas do mundo, fugindo da prática do pecado e de tudo que ele sabe que desagrada a Deus. Nesse processo de consagração, ele entrega o seu tempo, a sua atenção, os seus sonhos, os seus bens e os seus relacionamentos a Deus, sacrificando e ofertando ao Senhor. E para selar o ato da consagração, por meio de sua oração o cristão apresenta e dedica a Deus, colocando em sua vida, em seu casamento, em sua família, em sua casa, em seus bens e em seus negócios a marca de propriedade exclusiva, como quem diz, isso pertence exclusivamente ao Senhor.